Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais, também depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo ou o reino a Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o aos seus olhos. E estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas, disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado conosco e participou deste ministério. Ora, este adquiriu um campo como recompensa do pecado, e jogando-se de cabeça, partiu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E todos os que habitam em Jerusalém ficaram sabendo do acontecido, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro a sua liderança. Portanto, é necessário que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado ao céu, que um deles esteja conosco e sirva de testemunha da sua ressurreição. Indicaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então oraram dizendo: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois escolhestes, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar.
Lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por unanimidade foi contado com os 12 apóstolos. Atos 2. A descida do Espírito Santo. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto compreendido. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de ímpios. Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. A respeito dele, disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita. Não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixais a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo passe por decomposição. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, como a tua face me encherás de alegria. Irmãos, deixe-me dizer claramente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Prevendo isso, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi abandonada no túmulo, nem a sua carne sofreu decomposição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De modo que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza todo Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: Salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.